Bom dia, bom sábado. Está um dia de sol, vimos com muito mais alegria para a igreja. Não é que já não vimos, porque hoje é sábado, não é? E depois de uma semana de trabalho, em que tivemos algumas dificuldades, mas também tivemos bênçãos que Deus nos concedeu. É bom estarmos aqui na casa de Deus para honrarmos e glorificarmos o seu nome, vermos os nossos irmãos, os nossos queridos, que às vezes não vemos durante a semana. E aqui juntos podermos estar a manifestar o amor que nós sentimos uns pelos outros e o nosso amor por Deus. A Escola Sabatina deseja a todos um bom sábado. Àqueles irmãos que por acaso aqui se encontram e que nos visitam, realmente também tenham um bom sábado e que se sintam bem no nosso meio. E para iniciarmos a Escola Sabatina desta manhã, convido todos a se levantarem para juntos cantarmos o hino 103. Vamos orar. Querido Jesus, bom Paizinho que estás no céu, Senhor, muitas graças te damos pela bênção que é vir à tua casa, Senhor, neste dia de sábado tão bonito, Senhor. Obrigada porque o calor da estação, do sol e o calor humano que nós sentimos aqui dentro da tua casa, Senhor, nos traz conforto à alma e ao coração. Querido Jesus, queremos te pedir que possas ser com todos os irmãos aqui presentes
e aqueles que aqui não estão por motivo de férias ou por motivo de doença, Senhor, que Tu a todos possas continuar a abençoar com a Tua mão, Senhor, e com o Teu infindável amor. Queremos Te pedir também, Senhor, que possas derramar uma bênção sobre as visitas que hoje estão aqui no nosso meio, Senhor. E queremos Te pedir também, particularmente, Senhor, que possas ser com alguém que nos escuta lá em casa, se estiver com alguma mágoa, com alguma dor, Senhor, que Tu de alguma forma lhes leves também conforto, Senhor. Querido Pai do céu, aceita humildemente o louvor que Te queremos prestar aqui na Tua manhã de sábado, que todos os serviços que vão acontecer aqui na Tua Santa Casa, Senhor, possam ser do Teu agrado, Senhor, e que as palavras que aqui vão ser ditas, Senhor, durante a escola sabatina e no culto, Senhor, que possam ser as palavras que estes Teus servos precisam ouvir. Muito Te agradecemos por tantas bênçãos imerecidas que temos na nossa vida, Senhor. Estamos-Te gratos, Senhor, porque livremente podemos vir à Tua igreja, Senhor. E com isto, Senhor, Te pedimos, Senhor, que nos possas continuar a abençoar. Guarda-nos e protege-nos, protege a Tua igreja. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe uma imagem esta manhã de uma prancha de surf para vos mostrar que às vezes numa prancha não é só, há vários elementos que são importantes e aquelas três peças que estão na parte de baixo da prancha chamam-se as quilhas e elas são realmente um elemento muito importante numa prancha de surf para os surfistas. Alguns peritos dizem mesmo que a quilha é extremamente importante para estabilizar a prancha e lhe dar direção. A quilha, tal como nos barcos, funciona como o leme e dá a direção. Sem o leme, o barco não anda. A mesma coisa acontece com a quilha da prancha. A prancha não pode ir na direção que queremos se não conseguirmos a controlar e se não tivermos uma boa quilha. Quando a quilha não tem profundidade suficiente, a prancha não desliza como os surfistas querem que ela deslize na onda. Ela simplesmente vai e não faz a manobra que eles precisam. Eu, esta manhã, vou-vos falar de uma pessoa, o David Ameixa. Ele foi o fundador de um movimento chamado Christian Surfers, e aqui em Portugal. E nós no ACNAC Desbravadores, no passado sábado, distribuímos durante a parte da tarde um livro que se chama Boa Nova para o Surfista, o Evangelho de João. E este livro fala um pouco deste movimento e também tem alguns excertos bíblicos e fala um pouco sobre o movimento destes jovens. Eles têm uma missão, tal como nós, mas a missão deles, eles dizem que é partilhar o amor de Jesus com toda a comunidade surfista em Portugal e no mundo, através de conectar comunidade e compaixão. Eles pretendem conectar pessoas com o Criador das ondas, providenciar um lugar seguro e saudável para criar amizades e partilhar o amor de Deus com os mais desfavorecidos. Eu queria ler-vos um pequeno excerto deste livro que diz assim: a Bíblia é o livro mais traduzido, lido e vendido em todos os tempos. Para além de explicar a razão da nossa existência, contém conselhos e princípios morais para o dia-a-dia e para os nossos relacionamentos. Embora muitas pessoas tenham acesso à Bíblia, poucas de facto a leem. Muitos se fala a respeito de Jesus, dos seus princípios para a vida e da importância de se ter um relacionamento satisfatório com o Criador, mas raramente a sua palavra são seguidas e aplicadas na prática. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas não têm um relacionamento pessoal com Ele e desconhecem também o seu plano para a humanidade. Em termos do surf, isto seria o mesmo que possuir a melhor prancha e não saber apanhar as melhores ondas. Seria como ler todas as revistas de surf, possuir todo o equipamento necessário e nunca surfar uma onda. No site deste movimento, o David
tenho uma pequena reflexão que diz que, de vez em quando, como surfistas cristãos, temos que mudar o leme, a quilha, porque estamos a deslizar. Na nossa vida, em vez de andar na direção certa, está a desviar-se. Jesus disse palavras poderosas sobre o rumo, como os cristãos precisam de andar para apanhar a onda certa. Em João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Não devemos deixar passar a onda certa e não apanhá-la. Devemos seguir o nosso rumo com o propósito que é levar a mensagem às outras pessoas que ainda não o conhecem. A mensagem destes jovens pode às vezes ter um foco um bocadinho diferente do nosso, mas eles também têm a missão que é de levar a mensagem àqueles que ainda não conhecem Jesus. E eles têm feito o trabalho deles, assim como nós também devemos de fazer o nosso. David diz, devemos de agarrar as águas mais profundas, que sempre com Jesus ao nosso lado. A lição que nós tivemos a oportunidade de estudar esta semana em nossas casas teve como título O Caminho para a Fé. E nós podemos estudar sobre a lei e a importância de que ela tem para a nossa vida como cristãos. Por isso chegou o momento da lição, que vai ser passado pela Raquel. Mas antes de passarmos a palavra à Raquel, ia pedir a todos os dinamizadores que se encontrem presentes para fazerem as chamadas nas suas unidades de ação. Se por acaso houver alguma unidade que não tenha algum dinamizador presente, se um dos elementos puder fazer a chamada, nós agradecemos.
Bom dia, irmãos. Desejo a todos um bom sábado. Hoje nota-se que estamos num mês de férias e por isso, é verdade, passamos a lição em unidade única, em classe única, mas também, e porque hoje estamos um bocadinho menos do que é normal na Igreja em Canelas, vamos considerar que estamos numa unidade de ação um bocadinho maior do que aquela que habitualmente fazemos durante todos os outros meses do ano. Eu não sei qual foi a vossa opinião depois de estudar a lição desta semana. Para mim, esta lição foi um desafio. Se calhar porque falámos diversas vezes da mesma coisa com aspectos um bocadinho diferentes e foi para mim realmente um desafio organizar todas as ideias e perceber para mim mesma o que é isto do caminho para a fé. Nós hoje vamos ter a oportunidade então de juntos partilharmos aquilo que fomos aprendendo ou recordando ao longo da semana. Eu estou com uma dificuldade porque eu estou com 2 braços e precisava de 3, mas eu vou tentar. Isto porque eu quero ficar um bocadinho mais perto de vocês. Podia ficar aqui atrás da mesa, mas quero ficar mais pertinho. Então, qualquer estrada, quem é condutor sabe, e mesmo quem não é condutor, sabe que qualquer estrada torna-se perigosa quando não há placas sinalizadoras. Placas que nos indicam que o pavimento está escorregadio, placas que nos assinalam a proximidade de uma passadeira para peões, um cruzamento ou um entroncamento que entretanto vai surgir logo após a curva. Vemos muitas placas aqui no norte quando vamos para as serras, vemos muitas placas a indicar o declive e a dar-nos a indicação para travarmos o carro com o motor, para irmos mais em segurança, para não estarmos sempre a usar o travão, para recorrermos ao motor. E esses sinais, mesmo quando estamos numa estrada, e não falando de sinais verticais, quando estamos numa estrada que não tem as listas, aquelas listas brancas que dividem a estrada ou que delimitam as bermas da estrada, torna-se um desafio maior conduzir nessas estradas se não tem qualquer sinalização. Algumas, as autoestradas já têm aquelas vias sonoras que se passamos aquela margem, ela faz barulho para nos avisar, cuidado, estás a aproximar-te, estás a sair da estrada, estás a aproximar-te da berma. E todas essas placas, todos esses sinais, de alguma forma aumentam a segurança dos condutores, aumentam a segurança dos peões na estrada. E teríamos realmente muita dificuldade e pouca segurança se esses sinais não existissem. Então na vida espiritual também é um bocadinho assim, também é mais ou menos assim. Neste caminho para a fé também há placas, também há sinais que estão de um lado e do outro da estrada, que podemos chamar a lei de Deus, os mandamentos, que de alguma forma nos orientam, nos ajudam a caminhar nessa estrada que leva ao céu, que conduz ao Senhor, que conduz a termos um relacionamento mais sadio, mais saudável, mais estreito com Deus. E, irmãos, quando nós fazemos o código, os que já tiraram a carta, quando fazemos o código, eu não sei como é que foi para vocês, eu lembro-me que ia no dia do exame de código, meu pai foi levar-me à Direção-Geral de Viação e eu ia ainda com o livro aberto a ver as velocidades, porque eu não sabia os limites de velocidades que cada um dos veículos tem. Se calhar por isso é que eu tenho alguma dificuldade em controlar a velocidade. Mas lembro-me perfeitamente que eu ia ainda a ver quais eram os limites para cada tipo de carro. E às vezes, quando nós estamos a fazer o código, há sinais que são para nós desafiantes e dizemos, mas para que é que isto existe? Mas para que é que isto serve? Só está aqui a gastar a minha capacidade de decorar, de perceber. Era melhor que não existisse nada disto. Irmãos, às vezes, também no aspecto espiritual, e é fácil nós percebermos que o mundo cristão, aqueles que se dizem filhos de Deus, muitos deles estão desorientados porque prefeririam viver nesta estrada que leva ao céu, nesta estrada de fé, neste caminho com Deus, prefeririam viver
sem qualquer placa, sem qualquer sinalização. Para quê? Para conduzir por onde querem, para conduzir à velocidade que querem, no sentido que querem e na direção que desejam. Então, irmãos, temos que ter cuidado com isto. Se na própria estrada, para irmos seguros, para que os outros também estejam em segurança, há sinais, há placas que nos orientam, então no aspecto espiritual não poderia ser diferente. E não é para castrar a nossa liberdade, não é para nos pôr numa camisa de 7 mangas onde nós não nos podemos mexer. Pelo contrário, essas placas, esses mandamentos, essas leis existem porque o Senhor nos ama. Para aqueles que possam ter alguma dúvida sobre o amor de Deus, quantos de nós, os que têm filhos, o bebê nasce, há uma alegria imensa na família e nós deixamos aquele bebê viver por sua própria conta e risco. O bebê faz o que quer, ele cresce, já tem alguma maturidade e deixamos que ele durma a hora que quer, coma o que quer, brinque onde quer, com os brinquedos que deseja. É assim que nós fazemos, irmãos, com os nossos filhos. É assim que vocês fizeram com os vossos filhos? Eu não sei como é que vocês fizeram com os vossos filhos, vocês não me dizem. Mas os meus filhos podem dar testemunho de que a mãe é muito mazinha e não deixa fazer o que eles querem. Porquê, irmãos? Porquê que nós fazemos isto? Porque os amamos. Então, estas placas sinalizadoras existem na nossa vida, na nossa carreira espiritual, porque Deus nos ama. Nós esta semana estudamos realmente a relação entre a lei e a promessa da salvação em Cristo e só em Cristo. E percebemos, eu gostava que partíssemos este princípio, irmãos. Em Deus não há contradição. Não há um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. O Deus que deu a lei é também o mesmo Deus que deu a promessa, que deu a graça. Lei e graça têm a mesma origem e encontram-se realmente essa origem na mente de Deus. E quando tentamos, de alguma forma, irmãos, colocar a lei e a graça em oposição, uma à outra, estamos, de alguma forma, a tentar ir contra a unidade do próprio Deus. Estamos, de alguma forma, a tentar ir contra o caráter do próprio Deus. Em Tiago, nós lemos este texto. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda, não há qualquer mudança, qualquer variação nele. Deus é um Deus eterno, é um Deus que se faz presente no Antigo Testamento e é um Deus que se faz presente com a promessa no Novo Testamento. É um Deus que deu a graça para, de alguma forma, orientar os seus filhos, não que viesse abolir a lei ou que viesse deixar alguma coisa para trás. Tendo bem presente esta certeza, irmãos, de que em Deus não há sombra de variação, não há mudança, nós é que mudamos, irmãos. Nós hoje gostamos muito desta t-shirt, porque gostamos muito, combina muito bem com a nossa cor dos olhos e fica ali espetacular. E na semana seguinte, a mesma t-shirt, nós já olhamos assim um bocadinho de lado e dizemos, isto afinal, já não gosto tanto. Nós variamos, Deus não muda. E com esta certeza, eu gostava que nós em unidades de ação, digamos, pudéssemos refletir. São perguntas muito simples, irmãos, não precisamos de muito tempo para chegar às suas respostas. Se calhar do meu lado esquerdo, o que é que a lei, seja ela moral, cerimonial, seja o que for, não pode fazer no processo de salvação? Está bem? Este lado vai debruçar-se sobre esta questão. O que é que a lei não pode fazer no processo da salvação? A ala do meio. Então qual é a função da lei? Para que é que ela serve? E a minha ala direita, qual é a relação entre lei, graça e salvação? Peço-vos que, por favor, sejam breves para não comprometermos o horário da escola sabatina. Facilmente chegamos a estas respostas. E depois um de cada ala virá aqui para partilhar com a igreja, está bem?
É bom ver o entusiasmo nas unidades de ação. Gostaríamos de poder continuar. Gostaria que alguém da minha ala esquerda viesse para dar resposta à pergunta: o que é a lei? O que é que a lei não pode fazer? Minha ala esquerda. O que é que a lei não pode fazer no processo da salvação? Alguém pode vir partilhar com a igreja, por favor? Têm que ser breves, porque o tempo corre. Agora é o momento que todos olham uns para os outros. Vá, é o Daniel, ok. O que é que a lei não pode fazer no processo de salvação, Daniel? Eu acho que é a conclusão, bom sábado a todos, acho que é a conclusão que chegámos todos, é que a lei não salva, mas é o caminho. E gostaria de deixar só aqui uma frasezinha, que não é minha, mas que eu ouvi nesta semana, que se a lei salvasse, como é que nós, não conseguindo cumprir a lei na íntegra, como é que poderíamos ser salvos? Portanto, isto é uma reflexão que podemos fazer. Portanto, a lei, aquilo que não pode fazer, a conclusão que chegamos, não salva, mas mostra-nos o caminho para a salvação. É isso. O Daniel já conseguiu responder às duas perguntas, ok? Ala do meio. Quem é que vem para responder esta pergunta? Qual é a função da lei? Já vimos que ela não salva, não pode salvar. Então, é o Kim. É interessante como o apóstolo Paulo teve realmente todo um livro, e não só os Gálatas, em que ele abordava precisamente a importância e a função da lei no plano da salvação. E vamos ver que o apóstolo Paulo estava a falar para um povo que era, para os judeus, essencialmente, que era um povo que conhecia a lei e esforçava-se por observar a lei. E a dificuldade é que eles pensavam, porque guardavam a lei, estavam salvos. Aqui estava o grande problema. E o apóstolo Paulo teve o cuidado de mostrar que nós guardamos a lei porque estamos salvos. A lei tem única e simplesmente algumas funções, duas especialmente. Primeiro, mostra o caráter de Deus e, em segundo lugar, mostra-nos o pecado. E eu comentava na minha classe que no mundo de hoje, com tantos problemas, com tantas dificuldades, se nós realmente observássemos, se o mundo observasse a lei de Deus, onde é que estava a mentira, onde é que estava o adultério, onde estavam tantas coisas. Portanto, nós guardamos a lei porque temos prazer em fazer a vontade de Deus. Obrigada. Minha ala direita, quem vem para responder à pergunta: qual é a relação entre lei, graça e salvação? Irmão Zé Ferreira. Tenha o microfone, irmão Zé Ferreira, mais pertinho de si. Eu me valer de uma situação passada com Jesus. O jovem rico um dia disse a Jesus: Senhor, o que é de fazer para me salvar? E Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem disse: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? E Jesus respondeu: então agora vai e vende tudo que tens. Olha, isso não presta para nada, vende tudo. E até disse: dá aos pobres. E vem e segue-me. Portanto, aqui está uma questão de que o guardar os mandamentos não salva ninguém. Jesus é que morreu em meu lugar. Ainda agora estava aqui a falar com o meu monitor. Jesus disse assim: eu morri por ti. E nós não estamos satisfeitos, queremos também morrer por nós. Não, ele é que morreu por nós. Jesus fez tudo. Dar o privilégio de compreender esta situação. E ele morreu em meu lugar. O que eu faço não é para me salvar, é precisamente para cumprir a vontade de Deus. É em resultado do amor que Deus já derramou e demonstrou por cada um de nós. Jamais, irmãos, na mente de Deus passou a possibilidade de qualquer ser humano salvar-se por si mesmo, pela obediência.
Mesmo aqueles que dizem, eu sou muito bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não falo isto, eu não falo aquilo, eu não como aquilo outro, eu sou muito bom. Mesmo esses, diz a Bíblia, e é a Bíblia que diz, não há um justo, nem um sequer. Por isso, nem mesmo esses poderiam salvar-se a si mesmo pela obediência. Há bocadinho o irmão Zé Ferreira tocou num exemplo que eu tinha aqui também nos meus apontamentos. O jovem rico. O jovem rico aparentava ou não, irmãos, ser um bom guardador. Ele próprio disse, há bocadinho o irmão Zé Ferreira referiu isso. Isso eu já faço tudo, Senhor, eu já guardo toda a lei. Mas realmente, quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus, fala com Jesus, percebe o quão longe estava o seu coração do Mestre. E por isso ele vira as costas e vai seguir a sua vida sem Jesus. E realmente, irmãos, também nós podemos às vezes cair nesta situação. Os próprios israelitas achavam que se obedecessem, eles teriam direito à salvação. Por isso é que encontramos, e era um dos textos da Bíblia, o Levítico 18:5 diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. O que é que os israelitas perceberam? Eles perceberam que se obedecessem aos mandamentos de Deus, aos seus estatutos, então, pela obediência, eles mereciam a vida. Eles começaram então a ver a lei como realmente uma fonte de vida em si mesma. Outro exemplo que encontramos também, Deuteronômio, diz: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como o dia de hoje. Irmãos, o que é que eles perceberam mal nestes textos? Eles achavam que o guardar a lei era realmente sinónimo de vida. O que eles não perceberam é que este guardar a lei não é a causa, mas o resultado. Irmãos, para nós é muito fácil dizermos lá os israelitas, lá atrás. Ficamos numa posição de conforto porque nós já sabemos outras coisas, porque nós já entendemos melhor certas coisas. Irmãos, e nós não poderemos, adventistas do sétimo dia, cair na mesma situação. Porque eu guardo o sábado, porque eu não como isto, porque eu dou aquilo, porque eu tento fazer isto no meu melhor. Irmãos, e por mais que nós façamos, até para a própria igreja, isso é sinónimo de alguma salvação? É a pergunta. Não. Não. Por muito que eu possa fazer na própria igreja, por muito que eu possa fazer na sociedade, por muito bom caráter que eu possa partilhar ao redor com aqueles que estão ao meu redor, ainda assim eu não serei salva por nada daquilo que eu faço. Só mesmo pela graça de Deus é que poderemos responder. Primeiro o irmão Albano e depois o irmão Zé Ferreira. Eu só queria dar uma palavrinha, se me deixar. Eu já há muito que venho para falar, mas sem ter sido impedido por diversas razões. É o seguinte, é que as lições têm sido passadas preocupados com os Gálatas e o tempo dos Gálatas, e a aplicação ao tempo de hoje está a ficar muito para trás. E eu estou com muito receio que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, estarmos a sermos conduzidos usando o mundo para o faça você mesmo. Estamos a correr um risco muito sério. Faz isso e viverás. Faz isto, faz aquilo, faz aquilo. Não. Sem Cristo, dúvida. Eu não posso fazer nada. Sem dúvida. Por mais que eu faça, não tenho... E isto é muito importante. As lições nunca deviam ser passadas focando só o tempo em que estão a falar, daquele tempo, e esquecemos que tudo isso tem aplicação hoje. Hoje é o tempo mais perigoso, que temos para servir ao Senhor. Satanás está por todos os meios. Olhar para todas as religiões e vejam para responder, qualquer uma delas, para responder ao que está aí apresentado hoje na lição. É um perigo que nós estamos a viver, irmãos. Cuidado, ninguém faz nada para ser salvo. É para nós e é realmente na dependência de Deus é que podemos ser salvos. É verdade. É pela graça de Deus. Irmão Zé Ferreira. Eu só queria citar uma ocasião que é muito oportuna. Estavam 3 ladrões na cruz. Ou estavam 2? Estavam 2. Estavam 2. Um era Cristo. Cristo não era ladrão, era o Salvador.
Mas um ladrão disse assim para o outro: tu estás aqui porque merecestes as coisas que estás a pagar, mas este nenhum mal fez. E disse assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E a resposta é que deu Jesus: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Que lei é que cumpriu este ladrão? Nenhuma. Agora Submeteu-se. considerem. Claro. Que lei é que cumpriu este ladrão? Nenhuma. Mas Jesus disse: tu estás salvo porque eu estou aqui a morrer em teu lugar. Sem dúvida. Não estamos com isto a dizer, só para clarificar, acredito que está na mente de cada um de nós, que não é porque somos salvos por Jesus que podemos viver uma vida de pecado. Não é porque o Senhor me salvou, não é porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, que agora eu vou viver em libertinagem, que eu vou viver fazendo o que eu quero porque o Senhor um dia me salvou. Não, irmãos. É porque o Senhor me salvou, é porque o Senhor me transformou, que agora eu vivo esta vida de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua vontade. Não é para conquistar o amor de Deus, mas é porque o amor de Deus foi tão grande por mim, transformou a minha vida, que agora é inevitável que eu viva de acordo com a vontade dele. Por isso é que Paulo pergunta, irmãos: então a lei é contra a promessa divina? De maneira nenhuma, diz ele. Não se confundam, não se baralhem. Ele diz: de maneira nenhuma, porque se uma lei tivesse sido dada para que pudesse transmitir vida, então a justificação viria certamente pela observância da lei. Já foi dito aqui, irmãos, a lei mostra-nos o pecado, mas não pode perdoar o pecado, não pode justificar, não pode cumprir a promessa de Deus que Deus fez ao homem. A lei é o espelho que nos mostra como nós estamos, que nos mostra que caminho é que o Senhor quer que nós guardemos. Nós vamos avançar porque o tempo corre. E em Gálatas nós encontramos o seguinte texto, Gálatas 3, 22 e 23. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Quantos é que estão debaixo da condenação da lei, irmãos? Os transgressores da lei. E aqui ouvi todos. Então significa que todos somos transgressores da lei, logo todos estamos debaixo da condenação da lei. A lei funciona como um carcereiro, como alguém que nos prende porque pecamos. O carcereiro prende-nos, a lei prende-nos realmente a esse jugo. A lei transgredida exigia, e nós sabemos, exigia a morte do transgressor. E esta lei que foi quebrada lá no Éden também exigiu a morte do Salvador, a morte de Jesus, que morreu no lugar de cada um de nós, livrando-nos da condenação da lei. Irmãos, às vezes nós esquecemos isto. A questão aqui, a questão crucial, não é nós livrarmos da lei, porque a lei existe. Nós não podemos, por melhor condutores que sejamos, nós não podemos livrar-nos da lei do trânsito, porque ela é precisa para a nossa segurança. E nós também não nos podemos livrar da lei espiritual. Mas o ponto crucial é livrar-nos de quê? Da condenação da lei. É isto que o Senhor deseja dar a cada um de nós. É libertar-nos da condenação da lei. Porquê? Ela já não nos condena porquê, irmãos? Porque nós somos bonzinhos? Não, ela já não nos condena porque o Senhor realmente morreu no nosso lugar, pagando esse preço. Diz Raquel. Aquilo que o nosso irmão José Ferreira disse há bocadinho, do jovem rico, nós não temos a continuação da história porque ele voltou para trás. Mas o ladrão na cruz não voltou para trás, ele não pôde viver mais. Porque senão ele tinha feito esse caminho que Jesus queria fazer com o jovem rico, o ladrão teria feito, porque ele, através daquela confissão de fé que fez na cruz, ele mostrou que estava disposto a ir atrás do Salvador. Nós temos o exemplo do que aconteceu com os discípulos, aqueles que se entregaram a Cristo. Quando Cristo morreu, eles ainda não tinham a plena compreensão, que é o que nos acontece muitas vezes a nós hoje.
mas o Espírito Santo vai trabalhando, 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 e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais seremos transformados à sua semelhança, que é o quê? A lei é o caráter de Deus. Sem dúvida. Portanto, se Deus abomina o pecado, vai chegar um momento da nossa vida em que nós vamos abominar o pecado. E por isso é que estamos livres da condenação da lei. Porque é Cristo que vive em nós e é feita a sua vontade e não a nossa. Irmãos, se lá no povo de Israel eles olhavam apenas para uma promessa, nós temos a certeza de que esta promessa já se cumpriu. Por isso, a nossa fé não se baseia numa promessa, mas num Cristo que morreu por cada um de nós. Por isso é que nós podemos dizer, porque eu sei em quem tenho crido. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Porquê? Porque Cristo morreu por cada um de nós. Portanto, também nós, continua um outro texto de Hebreus, agora já no Novo Testamento. Portanto, também nós hoje, como dizia há bocadinho o irmão Albano, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E façamos o quê? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fazendo o quê? Tendo os olhos bem fitos, bem fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esta caminhada, irmãos, não é para fazermos sozinhos. Não é para fazermos na nossa autossuficiência. Não é para fazermos na nossa capacidade. É para fazermos olhando para Jesus, porque Ele está lá para caminhar connosco. O pecado é realmente destrutivo e permanecer no pecado, permanecer em desobediência, é caminhar rumo a um abismo, é caminhar rumo à destruição. Por isso é que desculpem. Eu estou aqui um bocadinho perdida no PowerPoint. Sim, Ricardo, diz. Eu acho que há uma analogia muito interessante entre toda a história que nós conhecemos entre a lei e Jó. Falando um bocadinho sobre o Código da Estrada, há duas maneiras de eu cumprir o Código da Estrada. A primeira é porque não quero levar multas, não é? E, por exemplo, se não está ninguém a ver, às vezes ultrapasso, porque não há nenhum polícia a ver, ultrapasso os limites da velocidade, ou passo um vermelho, etc. Ou eu cumpro a lei, porque sei que se estiver dentro daqueles limites, não mato ninguém na passadeira, não vem um carro da direita e me bate, etc. E fazendo esta analogia com a história de Jó, toda a história do grande conflito é à volta da lei. Satanás quebrou a lei e por isso foi expulso do céu. E é interessante que Satanás, ao falar com Deus, Deus diz-lhe: já viste aquele meu servo ali na terra que cumpre a lei? E ele diz: ele cumpre a lei porque tu o abençoas. E lá está. A velha teoria humana de se eu cumprir a lei, sou abençoado e por isso... E não, é o contrário. Se eu aceito o sacrifício de Jesus, então cumpro a lei. Exatamente. E é à volta de toda esta história que a história humana anda. Gira. Para mim é muito fácil perceber o amor de Deus comparando o amor de uma mãe ou de um pai. Um filho que está doente e que está ali com febrões muito altos e que exige o cuidado, a atenção da mãe ou do pai durante a noite, os pais e as mães fazem isso com naturalidade, porque amam aquela criança. Não fazem porque são pais e porque o nome do pai e da mãe está lá no cartão de cidadão da criança. Fazemos porque é natural, porque os amamos. Diz Paulo, temos que ser breves. Ele transgrediu a lei toda até ali. No entanto, ele não foi preciso quem dizer-lhe nada para reconhecer que estava errado. E ele sentiu a necessidade de olhar para Jesus. E Jesus disse: hoje convém-me ir à tua casa. Sem que Jesus dissesse nada, ele disse: eu vou devolver tudo que roubei, vou dar 4 vezes mais, vou fazer isto e aquilo. E Jesus disse assim: hoje chegou a salvação a esta casa. Era aquilo que provavelmente o ladrão, entre aspas, bom, iria fazer. Foi o caminho que Zaqueu começou a fazer ao lado de Jesus. Ou seja, viver em pela fé em comunhão com Jesus. E viver em consonância com esse encontro.
Não adianta nada, irmãos, eu dizer que sou adventista desde os meus 13 anos e viver a vida de libertinagem que eu quero e fazer o que eu quero porque eu sou grande, eu mando no meu nariz e faço o que eu quero. Irmãos, Deus dá-nos uma lei de amor, uma lei protetora, uma lei que nos orienta e que nos encaminha para o melhor, tal como nós fazemos com os nossos filhos. Nós não damos uma moto aos nossos filhos com 10 anos, não damos uma moto, não é porque queremos ser maus pais, não damos porque é uma questão de proteção. Sabemos nós, pela nossa experiência já de mais maduros, que aquela não seria uma boa opção. É isto que Deus faz connosco com a lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei deve ser vista então como um guia, como um orientador, no sentido positivo, há bocadinho como o Ricky dizia, não no sentido de ver se ninguém está a ver para eu poder fazer as neiras, para não sofrer as consequências, não, pelo contrário, faz parte, e esse é o sonho de Deus, é colocar no nosso coração, escrever no nosso coração esta lei para que as coisas aconteçam com naturalidade. Nós vamos avançar um bocadinho, porque o tempo está a fugir, eu peço 2 minutos. Então, Ellen White tem 2 afirmações muito interessantes. Ela diz, cada uma das leis de Deus é uma promulgação de misericórdia, amor e poder salvador. Essas leis, se obedecidas, são nossa vida, nossa salvação, nossa felicidade e nossa paz. E ela continua, em Mensagens Escolhidas, ela diz, as leis a que todo o instrumento humano deve obedecer, dimanam de um coração de amor infinito, irmãos. Só isto deve nos dar a segurança de que esta lei é uma lei de amor, é uma lei protetora. É prova de que Deus nos ama. Realmente é uma lei que serve para ser uma bênção e não uma condenação. Para que tudo funcione realmente em pleno e nós possamos abeirar-nos do coração de Deus. É uma lei santa, exatamente. Mas depois, continua a lição e diz, mas depois que a fé veio, não estamos debaixo do aio. Já não estamos debaixo desta lei. Substituindo aqui algumas palavras por aquilo que elas significam, poderíamos ler, mas depois que Jesus veio, já não estamos debaixo da condenação da lei. Irmãos, nós todos sabemos aquela analogia de que a lei é como um espelho. E quando nós andamos a fazer um trabalho no jardim, por exemplo, e ficamos todos sujos, nós percebemos que estamos sujos quando quê? Quando vamos ao espelho. E é com o espelho, nós pegamos naquele espelho que as senhoras têm na carteira e esfregamos na cara e ficamos lavadinhos? É isto que nós fazemos? Não, irmãos. Facilmente nós sabemos isto. O espelho é realmente apenas e só para nos mostrar a mancha que nós temos no nosso rosto. E também Paulo, em Romanos, ele diz assim, porque o que era impossível à lei, e o que era impossível à lei era salvar, era perdoar, era transformar o pecador. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, eles desobedeceram. E a solução foi realmente o sacrifício que Jesus fez àquele animalzinho para haver o derramamento de sangue. E porque a lei não salva, irmãos, e porque a lei não perdoa, o próprio Cristo veio a esta terra para pagar o preço da nossa salvação. E é esse sangue que Jesus derramou na cruz. Foi derramado por mim, foi derramado por cada um de vós, para que pelos méritos daquele sangue, pelo sacrifício de Jesus, nós possamos ser salvos. Há um hino do coro de igreja, do coro de ventos, que eu nunca o cantei enquanto elemento do coro, mas eu ouvi muitas vezes o meu pai cantar este hino. Muitas vezes. E é um hino que diz o seguinte, eu acho que os mais antigos recordam-se muito bem deste hino, que diz, quem são estes de branco vestidos? Quem são estes de branco vestidos, de onde vêm e quem são? Quem são estes de branco vestidos? Depois o hino diz, estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Por isso estão perante o trono, dizendo, sejam
dados, honra e poder ao nosso Deus, para todo sempre. Irmãos, eu cresci com o meu pai a cantar este hino muitas e muitas vezes. Eu nunca cantei no coro, mas eu sei a estrofe por aquilo que o meu pai cantava. E quando eu olho para este caminho, para este caminho de fé que o Senhor quer que nós façamos, é com este texto, é com esta certeza de que só no sangue de Jesus, só lavando os nossos vestidos, as nossas capacidades, a nossa autossuficiência, só sendo lavadas pelo sangue de Jesus que Ele derramou na cruz, então nós poderemos continuar, nós poderemos avançar para esse caminho de fé. Porque a lei não salva, Cristo sim é o Salvador, o nosso único Salvador. Mas Ele não nos salva, irmãos, para nós continuarmos na nossa desobediência, na nossa capacidade. A minha oração para mim e para cada um de vós é realmente que nós possamos seguir este caminho, olhando para as placas, olhando para a lei que o Senhor coloca ao longo deste caminho, para chegarmos ao porto seguro, para chegarmos a um verdadeiro relacionamento com Deus. E queira Deus que este caminho que nós fazemos nesta terra, um caminho não baseado na nossa força, não baseado na nossa capacidade, mas na submissão daquilo que Jesus já fez por nós, possa ser um caminho que conduza e que leve à eternidade nos méritos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Sou uma filha do Senhor, crescendo no seu amor. Sou uma filha do Senhor, crescendo na sua palavra, orando como Jesus, servindo como Jesus, crescendo na fé. Sou uma filha do Senhor. Sou uma filha do Senhor, crescendo no seu amor. Sou uma filha do Senhor, crescendo na sua palavra, orando como Jesus, servindo como Jesus, crescendo na fé. Sou uma filha do Senhor.
Obrigado à Ana, à Margarida, ao Samuel e também à Raquel por estes momentos tão bons na Escola Sabatina. E agora, muito rapidamente, é o segundo sábado do mês, vamos apresentar os dados estatísticos relativos ao mês de julho. Portanto, estes eram os objetivos que delineamos para o passado mês de julho. E podemos verificar que baixamos um bocadinho. É natural nesta altura do ano, com o período de férias, com alguns elementos ausentarem-se para o seu habitual período de férias, e também acontece junto do grupo de dinamizadores. Nós pedimos a que os dinamizadores possam estar atentos a este item, ao correto preenchimento do cartão, e pedimos também a que se alguma classe, nós vamos estando atentos aqui da frente, a direção da Escola Sabatina, mas se por algum motivo a vossa classe num ou outro sábado não tiver dinamizador, nós pedimos que possam ser os próprios irmãos que pegue no cartão e que possam então fazer esse preenchimento. Portanto, isto é o nosso gráfico que nós começamos a construir no início do ano. E baixamos um bocadinho relativamente ao mês de junho, o item da assiduidade e do estudo da lição. Portanto, nós viemos dos 60% de assiduidade da Igreja para os 56% e baixamos o estudo também ligeiramente. Nós vinhamos dos 59% e descemos para os 55%. Portanto, o mês de agosto provavelmente não será muito bom para estas duas paralelas, mas o nosso apelo é que nós possamos inverter um bocadinho esta curva descendente. Portanto, relativamente à assiduidade, estão aqui as 4 classes que vão formando o pleno, que é a classe 9, 10, 12 e 14. Relativamente ao estudo diário e ao nosso esquema dos semáforos, do azul, do verde, do amarelo e do laranja, temos a classe 2 efetivamente com um nível muito bom. Nós no mês de junho tínhamos perdido esta classe, parabéns à classe 2, porque voltou a estar acima dos 90%, mas temos ali a classe 1 também com níveis muito bons, a 5, a 12, e queremos lançar o desafio a que as outras que estão tapadas, e nós vamos revelando até ao final do ano um bocadinho mais, que possam fazer um esforço para estarem no amarelo e preferencialmente no verde. Portanto, são estes os objetivos que estão traçados e que vêm um bocadinho na consequência, na linha dos que nós temos estipulado a cada mês. Portanto, um registro mais completo, mais eficiente, continuar a melhorar o estudo individual. Irmãos, e nós queremos sempre reforçar isto cá da frente. As estatísticas valem o que valem. Nós não estudamos para a nossa classe ter uma boa estatística ou para a nossa igreja ter uma boa estatística, não. Nós estudamos porque nós queremos estar preparados. Nós queremos cumprir a lei. Nós queremos estar preparados para o regresso de Jesus. Portanto, que esse possa ser o nosso principal foco e que isso efetivamente se possa refletir nestes valores. E queremos então desafiar a que possamos continuar a ter estas classes muito próximas do nível muito bom e que outras classes durante o mês de agosto se possam juntar a estas também. E agora, para terminarmos os momentos da Escola Sabatina, vamos todos juntos em pé entoar as estrofes do hino 287, Minha Entrega. Meu
Vamos orar. Senhor, bom Deus, fazemos das estrofas deste hino a nossa oração. E queremos, Senhor, pedir-te que verdadeiramente possas fazer em nós aquilo que nós não conseguimos. Que o amor de Jesus na cruz possa ser válido na vida de cada um de nós. E que esta entrega, Senhor, esta decisão, este compromisso contigo possa ser reforçado diariamente na vida de cada um de nós. Abençoa grandemente esta igreja que está aqui em Canelas, Senhor, e ajuda-nos a vivermos como igreja o sonho que tu tens para nós aqui. Abençoa também, Senhor, grandemente cada amigo que hoje nos visita, cada irmão ou irmã também que se junta a nós através da internet. Que tu possas abençoar a todos grandemente e que o teu nome possa ser honrado e glorificado na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Este pioneiro está a caminho de ajudar um amigo em necessidade. Aung Win é um pioneiro da Missão Global que fala do Evangelho numa pequena aldeia agrícola de Myanmar. Antes de se tornar pioneiro, ele estudou a cura através de remédios naturais, esperando poder usá-los no seu ministério. Quando se mudou para esta aldeia, Aung Win visitou as pessoas nas suas casas todos os dias para as poder conhecer. Ele viu as suas lutas e alguns falaram-lhe dos seus sofrimentos físicos. Aung Win ouviu atentamente e depois perguntou a cada pessoa se podia orar por ela. Com o seu consentimento, ele usou tratamentos naturais para lhes aliviar o desconforto. A sua esposa desempenha um papel importante ao ajudá-lo e a oração é um passo importante em todo o processo. Anteriormente, as pessoas visitavam um feiticeiro para obter cura. Ficaram curiosos quando o pioneiro lhes falou de um Deus que os criou e que os ama. Aung Win disse que Deus até lhes deu instruções num livro chamado Bíblia para que pudessem desfrutar de uma boa saúde. Muitos pediram estudos bíblicos e acabaram por se unir à família da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dos aldeões que se tornou cristão foi Aung Twin. Alguns anos antes, ele tinha pagado a um feiticeiro para amaldiçoar a sua esposa por tê-lo deixado. Ele partilhou esta dor com o pioneiro e falou-lhe dessa maldição. Aung Win assegurou-lhe que Jesus é o príncipe da paz e que ele lhe daria gratuitamente a sua paz. Quando Aung Twin estudou a Bíblia com Aung Win, ele sentiu uma alegria e uma serenidade que nunca tinha sentido. Desde então, batizou-se e está a estudar para se tornar um pioneiro da Missão Global. Não havia presença adventista na aldeia antes de Aung Win ter chegado, mas agora um grupo de novos crentes reúne-se todos os sábados. Os seus donativos ajudam a implementar novos grupos de crentes no Myanmar e em muitos outros países do mundo. E obrigado por estar a ajudar pessoas como Aung Twin a conhecer Jesus e a segui-lo. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado vai apoiar a obra adventista na Índia, construindo dormitórios e residências para estudantes, um centro de formação e salas de aula. Por favor, ore também por esta iniciativa e apoie esta importante oferta que irá beneficiar muitas pessoas na Índia.